Olá pessoal, bem-vindo a mais um SpadaCast! Falando sobre todos os assuntos relacionados com espada, com vocês, Esquilo e Lion. Acho que não precisa mais explicar, né? O pessoal já viu um monte de vídeo Mas nosso. eu tô vendo que todo mundo fica se apresentando todo vídeo, então na dúvida pra não ter o que não falar, eu vou apresentar vocês. Esse é o Esquilo, tá, gente? Isso, obrigado pessoal. Melhor Raul, né? Bom, Mais então chamado hoje a por gente tem Raul. um vídeo super especial, a gente vai falar de arquearia, de Eita! avião arqueiro. Olá, eu esqueci de te contar, cara. Você ficou uma semana perdido no tempo. Como assim, cara? Então, cara, você virou pó quando a gente ia falar do Gavião Arqueiro. Não percebeu como eu mudei de roupa? Caralho, mas... Então, olha lá. Seguinte, cara. Parece que eu ouvi falar que o Thanos usou a manopla e você ganhou uma semana de vida, pelo menos, cara. Eu fui blipado. Ou perdeu, acho que é perdeu, né? Você perdeu, mas você viajou no tempo uma semana. Você morreu uma semana depois, então tá Isso, 0 a 0, hoje tá o tudo certo. assunto é sobre heráldica. Heráldica? Heráldica, a ciência dos Então brasões. vou ter que ler o papel pra saber. Os brasões aí de família. O pessoal adora, né? Mostrar o brasão de família deles. No caso, eu tenho o sobrenome Ferreira, né? Então tem várias versões aí, se jogar no Google de Ferreira. Eu tenho que descobrir qual é a verdadeira, qual é a Eu original. bastante na época do Orkut, eu lembro que a galera ia Ah, é verdade. Tinha aqueles comunidades de família. Família Silva, aí tinha 10 bilhões de pessoas. Mas hoje em dia tem o grupo do Whats, né? Eu tenho o grupo tanto da Espigolão quanto o Ferreira. Nossa, a galera adora falar bobagem. Tanto que tá... Ah, melhor não contar aqui que tá mutado, né? Senão a pessoa da família vai ver. Ah, droga! A gente corta. Bom, vamos lá então apresentar Vamos lá, nosso vamos lá. convidado de hoje, já que não vai ser sobre Gavião Arqueiro, eu vou ter que ler o papel, troca a pauta. Troca a pauta aí, pô. Não é o Rogério, então. Não é o Rogério, é o Matheus. Né? Pessoal, a gente tá aqui com o nosso convidado de hoje, Matheus Gonzalez Dias. Ele é bacharel em Direito, ele trabalha como agente autônomo de investimento, ele é membro da Sociedade Heráldica Africana, ele é youtuber no canal Reino de Selena, link aqui na descrição, e ele é da Ordem de Cavalaria Fanariota. Isso mesmo, acertei o nome. Seja bem-vindo, Matheus. Seja muito Obrigado bem-vindo, aí. Matheus. Falta só rolar um D20 aí de percepção agora. E, Matheus, começa explicando pra gente o que é heráldica, de onde vem, o que você pode se apresentar Tá. aí. Fazer... É de comer, de beber. Olá a todos, pra onde que eu olho aqui? Essa câmera aqui é a sua. Ah, beleza. Aquela ali é a geral. Ah, fechou. Boa tarde aí a todos, como eles me apresentaram, me chamo Matheus. Primeira coisa, o seu sobrenome não quer dizer o brasão da sua família. Olha só, essa é a... Toma essa no seu Toma uma bomba aí. Antes da gente partir um pouco para a história, já jogar esse balde de água fria aí em todo mundo, porque é o seguinte, quando você vai abrasionar, né, que é a arte de você desenhar um brasão, vem junto com o estudo da genealogia. Então, vamos supor, o cara da família Silva, ele tem que comprovar, por questão de genealogia, que ele é ligado ao primeiro cara da família Silva. Normalmente, essas famílias aí, elas vão ter algum título nobiliárquico, barão, conde, visconde, né? Então, se ele provar, ele pode usar as armas dessa família, né? Agora, no caso... As armas você fala o brasão. O brasão. É pro pessoal entender que você não tá falando arma mesmo. Né? Sim, exatamente. No caso, o escudo não deixa de ser uma arma no meio de uma guerra, né? Ah, não, sim. Não, é porque o pessoal não tem essa visão, né? Sim. Mas eu, como professor de esgrima histórica, eu sei que escudo é uma arma, com certeza. Muito efetiva, por sinal. Pra quem luta de armadura também, Quem cara, assistiu Game of é muito Thrones, levar uma do espadada do anãozinho que uma escudada, enfiando né? uma escudada no outro na primeira temporada já tá ciente já do Ah, Tyron. tá, Verdade. Ou quem assistiu Capitão América, Soldado Inverno, enfim. Voltando Vamos lá. com o nosso balde de água fria, então, caso a pessoa não comprove essa linhagem, o que ela pode fazer? Ela constrói a própria simbologia do escudo dela. Tá? Então, o brasão, né, digamos assim, para você ter o direito de portar o brasão, né, ou simbolizar a sua família, se você tem ligação direta com a origem lá do patriarca da família. Sim. Ou seja, só porque você tem um sobrenome, não significa que você... Que nem no tem meu o direito. caso, Gonzalez, eu preciso ter ligação com Dom Fernando Gonzalez, que foi chefe da Casa de Lara. Por meio de alguns amigos, eu sei que eu tenho essa ligação. Só que eu ainda não comprovei questão da genealogia. Tem um hiato aí para estar preenchendo isso. Aí eu posso estar utilizando
o que a maioria das pessoas reconhece como a bandeira do Reino de Castela, que é aquele fundo vermelho e o castelo em ouro, em amarelo. E Né? quem tem origem de família de plebeu não pode ter heráldica, então? Pode. Você vai criar sua própria simbologia. Mas eles têm que partir de uma... Sim, agora partindo para a questão histórica... Isso explica porque muita família tem um monte de brasão diferente. Sim. Bastardos também, tinha um brasão, que vai mudar também depois. A gente pode até falar sobre a posição do elmo em cima do escudo. Mas partindo para uma questão histórica, os brasões nada mais eles surgiram junto com a cavalaria. Nessa época, qual que era a maior virtude de um guerreiro no campo de batalha? Da cavalaria você fala Alta Idade Média mesmo. Isso, Alta Idade Média, a época das cruzadas. Então século 9, 10 pra cima. Sim, assim. a heráldica antes do século XI, ela não tinha regras. Então, por exemplo, se a gente pegar o escudo do Reino de Jerusalém, a gente vai ver que ali tem um erro heráldico, que é a cruz em ouro com o campo em prata, né? Para quem não é leigo, é um fundo branco com a cruz amarela. Isso daí é uma coisa que vai contra as regras heráldicas, que a gente chama de metal sobre metal. O Estado do Vaticano tem isso aí, a igreja única que, na verdade, foge essa regra. Você vê que a gente tá precisando, lá, em um parado de chamar especialista aqui, cara. Porque especialista fica destruindo os sonhos das pessoas, deixa as pessoas tristes. Na bandeira da Falcão Negro, se ele continuar falando desse tipo de coisa, a gente vai ver um monte de coisa errada e vamos ter que fazer todo o cenário. É complicado, cara. Enfim, até o Reino de Jerusalém aí você tá mostrando os erros, a falha. Mas cara, tá vendo? Você percebe que ninguém ela errou e cagou a ninguém é impune. Na verdade, regra, assim, o que acontece na heráldica é que você tem os brasões antes da regra e depois das regras. Até na ordem lá, a gente tem um príncipe que é do antigo reino da Croácia, o reino Pragão, ele é da família Possalski, que o brasão da família dele é antes dessa regra. Então, ele está dentro da regra de brasões em haver a questão da norma. Depois que teve a norma, quem criou seus próprios brasões tinham que seguir essa regra. Embora a gente tenha, por exemplo, estilos de heráldica diferente, inglês, espanhol, francês, italiano, a regra em si de esmalte, de questão de fazer o brasão, ela segue igual para todas. É claro que cada um vai ter uma questão específica. Por exemplo, uma regra aí da heráldica francesa, a flor de lis. Quando você tem um fundo azul e a flor de lis em ouro, amarelo... É clássico da França, né? É clássico da França. Não pode ser quem pode usar essas armas, né, que a gente chama, é só os descendentes da família Bourbon. Tanto é que no escudo da Espanha, no centro dele tem um escudete redondo com 3 flores de lis, porque a família real espanhola é Bourbon. É da origem francesa, então. Sim. E na questão de estética geral, o formato da bandeira tem um padrão ou não tem nada a ver? Cada brasão parte de um jeito, o que vai dentro ou fora do escudo? Tem regra também. No caso, por exemplo, o que a gente chama de boca do escudo é o formato do escudo. Então, pega um. Não, é o... tá bom. Eu pego aqui. Aqui, ó. Legal. Aí você vai explicando pra gente. Por exemplo, Ô, Léo, entra lá dentro. Não, pode te falar. Tá. Pega o elmo do Lucas, por favor. Ele tá ali não, no... só esse tá bom, né? Não, é assim. Que nem esse escudo aqui, ó. Ele é um escudo do estilo francês antigo. Tá? Então, você pode abrazonar com um escudo desse formato? Você pode. Né? Aí vai depender, por exemplo... Ele é francês por causa do formato, você fala? Do formato. Isso que a gente tem no brasão, que são as arestas do escudo, a gente chama de boca. Certo. Então, aí, por exemplo, quando você tem que ele segue mais, ele faz uma volta e só faz um biquinho aqui na ponta, ele é o francês moderno. É o biquinho francês. Sim, é o francês moderno. Ah, entendi. Tipo, o formato do escudo seria tipo uma boca aberta e aí o formato da boca é o formato do escudo. Aí aqui é onde você vai colocar toda a questão da regra heráldica.
Então, o escudo, a gente pode falar que é aqui que vai imperar a regra heráldica. Fora do escudo é algo de cunho mais pessoal, tá? E sempre quando a gente vê brasão de família, né, a gente percebe que tem o escudo no meio e geralmente tem tipo um elmo em cima, tem umas coisas em volta. O que significa essas coisas pro pessoal entender? Tá. Às vezes tem umas bandeirinhas em volta, né? Tem uns enfeites, acho que pra galera entender aí na casa, Na né? verdade, embora a parte exterior do escudo seja um pouco mais ornamental, tudo tem um significado dentro da heráldica, né? É o importante que tá dentro do escudo, né? Sim, e também tem a única coisa que vai fugir com a questão pessoal fora do escudo é o elmo e a coroa, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar um elmo aí de referência. Bom, esse aqui é o É o elmo, o famoso elmo. capacete, né? É o famoso capacete. Qual que é a diferença entre eles? Por exemplo, isso aqui na heráldica a gente é representado por um elmo de aço, seria ou o elmo do escudeiro ou o elmo do cavaleiro, tá? Vai depender também da arte que o heraldista acaba usando também. Normalmente em cima do elmo a gente vai ver como se fosse um pano torcido, que é chamado de... Não é tipo a crista do... Ah, não, você tá falando tipo uma coroa. É, assim, a né? coroa do cavaleiro. Ah, sim. De duas cores, né? Normalmente duas cores. Se tiver metal, aí você vai ver 3 cores ali. Que metal não é considerado cor dentro da heráldica. Também aí a gente vai ter as coroas de parão, né, que normalmente é como se fosse uma tiara só com algumas pérolas em cima e joias no meio. Aí a gente vai ter depois coroa de visconde, conde, marquês. Aí a gente fechou a baixa nobreza, né? Conde já é considerado média nobreza. Depois a gente tem de conde para baixo é vossa graça, que é o problema de tratamento. Já duque já é o tratamento de vossa alteza. Então, por exemplo, sempre quando você tem uma falta de sucessão dentro de um trono, por exemplo, pega Portugal lá quando você teve a Dinastia de Avis. quando acabou a dinastia de Avis, né, que Dom Sebastião ele foi lutar lá no Marrocos, aí teve a crise de sucessão, aí veio o rei da Espanha, que teve a União Ibérica. Depois disso, quem que os portugueses nomeou? O Duque de Bragança. Então sempre os duques... Aí que entra o é pessoal como se eles Orleans fossem... Bragança, né? Sim. Então os duques é como se eles se fossem, vamos falar, uma questão de Reinterino. sucessão. Ficar de reinterino enquanto não tiver um outro... Não, na verdade não. Quando falta um rei, se tiver rainha, a rainha fica como regente. Então é meio que errado a gente falar que as mulheres não tinham poder na Idade Média, porque elas ficam, como elas são consortes, elas também ficam. E as armas da mulher, elas também se agregam às armas do marido. Tanto é que quando uma mulher se casa, o redondo dela, o escudo dela, né, que no caso na heráldica chama selo, tanto para a mulher quanto para parte eclesiástica, não chama de escudo, chama de selo. O escudo dela, que era um losango, passa a ser redondo, por conta que ela é casada. Nossa, muito maneiro mesmo. Que se a gente comparar com as repúblicas de hoje, né, a função da primeira-dama é muito mais representativa, e se o presidente sair do país, e a primeira-dama ficar, o vice-presidente que vai assumir como interino. Exatamente. E a mulher é irrelevante nessa questão política. Exato. Né? Na monarquia, como tem a característica da família, do poder, inclusive da união com outros povos, né, que eles casavam entre povos para fazer os laços de amizade, né, e tudo mais. Aliança. Então, é exatamente isso. Claro, ia ter os conselheiros. Às vezes, por exemplo, o rei ele ia nomear algum regente também, só que tudo tinha que passar pelo critério aí monárquica, né? No caso, o veto também. Quando o rei não tivesse, a rainha ela podia vetar ou não. Os príncipes também, né, assumiam essa função de regentes também. Exemplo, Princesa Isabel.
Por várias vezes ela que tomava a frente pra Exatamente, assinar. até se a gente for pegar a partir da década de 60, nos anos 1800, ela praticamente era imperatriz do Brasil. Ela que assinou a maior parte Sim. principalmente a parte abolicionista, o Dom Pedro sempre deixava ela tomar a frente nas assinaturas, né? E na primeira monarquia do Brasil também, né? Pós-independência, a Leopoldina que foi toda a articuladora da independência. Ela assinou a Carta de Independência. Ela que assinou, exatamente. Enquanto Dom Pedro estava aqui para São Paulo. Fazendo alguma coisa que não... A gente comenta outra vez. Não precisa comentar da vida pessoal do coitado do Dom Pedro, né? Já Te morreu. perguntar uma coisa, que eu tenho quase certeza assim que muita gente deve ter essa curiosidade, né, sobre heráldica, uma curiosidade bem simples, que é sobre as cores. Porque todo mundo vê o brasão de família, se bem que agora eles vão lembrar que talvez eles não tenham o direito do brasão, né? Mas acho que muita gente olha pro brasão e fala, nossa, mas por que meu brasão é tão feio? Por que meu brasão é rosa? Por que meu brasão é isso e aquilo? O que significa bem as cores? Pode ser as cores primárias, pelo menos, o azul, vermelho, amarelo, que eu acho que todo mundo tem essa dúvida, né? Tá, dentro da heráldica, as cores a gente chama de esmalte. Esmalte. Né? Então a gente vai ter o gules, que é o vermelho, o púrpura, o roxo, o sable, que é o preto, o sinople, é o verde, e depois a gente vai ter sanguíneo também, laranja, não tem. Aí branco, prata e vermelho e amarelo, ouro. Vamos pegar no caso o azul. O azul não falei, na heráldica chama blue. Que ele normalmente vai passar? O azul normalmente é uma cor fria, então ele tenta passar uma questão mais de tranquilidade. É sempre o único tom de azul? Não tem um azul claro, azul escuro? Ou é sempre tudo azul. Tudo azul. Azul é a mesma coisa então na heráldica? Sim, seja claro, seja escuro. Aí é só questão de aparência, né? Sim, dá uma de... Lembrei agora de Chaves, o Blue Marinho. O Blue Marinho. Voltando. Azul piscina. Exato. Azul gelo. Azul gelo é bom, mano. Choque. Azul gelo. Mas então, continuando. Então o azul vai passar uma tranquilidade, uma questão mais austeridade. Nobreza, serenidade. A maioria das cores, elas tendem das cores frias, elas tendem a passar a questão de nobreza, mais tranquilidade. Agora você pega, por exemplo, o vermelho. O vermelho é uma cor mais destinada à guerra, ao sangue. Agressivo, né? Agressivo, tem a ver com a questão da coragem também. Então, e essa simbologia tanto das cores, até a questão dos símbolos heráldicos, como você tem lá um leão, também a simbologia das peças heráldicas, chevron, pala, barra, tudo isso tem a ver com o porquê que aquela família foi fundada. Se era uma família mais dedicada, por exemplo, ao comércio, à guerra, à política. Então, sempre, aí as pessoas que vêem o brasão da família dela, falam assim, que ficam chateadas, porque pô, o brasão da família é feio. Agora você pode mudar. Você pode fazer outro brasão, né? Basta mudar a personalidade do chefe da família e meter um vermelhão. Quando eu tô fazendo o brasão pra uma pessoa, normalmente eu pego até os 3 avós dela e se manter o sobrenome que eu pego as características daquele brasão para criar uma nova simbologia. Então até às vezes a cor pode ser parecida, né? Mas sempre é misturando os dois lados da família. O brasão do leão, né, o Lion, do seu sobrenome aí, que você lembra, você já viu o brasão do leão, da família Leão? Então, na verdade, família Leão, minha família Leão, ela teve tradução de sobrenome quando vieram pro Brasil. Era gatinho fofo e mudou pra Leão, entendi. Era espanhola, era origem espanhola. Então, Isso, era Leão E aí, Leão. em algum momento, meu bisavô virou Leão. Quando chegou aqui, a galera tinha mania de traduzir em Mentira, cartório. Leão. Era gatinho, certeza. Que nem eu tenho... Então, mas seu brasão tem leão no brasão? Então, Não, aí, leão. por conta dessa eu sei que não é de família nobre, né? Então, provavelmente esse leão já é uma tradução que já veio de Sim, mas nesse caso vale a pena você pegar, porque se você vê se sua família é da região onde hoje ali é as Astúrias, que é o reino de Leão, você pode colocar na sua simbologia. Talvez não o leão do reino de Leão.
tem uma série bem legal aí, né? O El Cid, que fala bastante do Reino do Leão. E o meu outro sobrenome, que é o Melo, com 2 L's, né? Também tem várias... O Melo é bem popularzão, tipo Silva, Esse né? é parente da Sheila Mello? Então... Tem Melo com 1, 2 e 3 L's. E isso aí foi se perdendo em cartórios também. Melo com 3 L's, cara. Tem mesmo, real. Inclusive, se alguém chama Melo com 3 L's, comenta aqui embaixo pra eu provar que eu não tô mentindo. Vai aumentando o grau, né, dos melos, né? Vai aumentando o L. Logo tem eu com 4 Mas L. isso aí também é questão de cartório e tudo mais. É erro de paralaxe, né, do cartório. Pior que erro de cartório tem bastante, cara. Eu Claro, trabalho com contabilidade, meu vejo sobrenome- bastante sobre o Meu nome sobrenome errado. é Gonzalez com Z no final e Dias com Z também. É. Minha trisavó, o sobrenome dela é Velasco, né? Se escreve Velasco, só que quando chega no Brasil fala Belasco, por causa da pronúncia. Escreveram com B. Por que será que o sobrenome Dias encana com Mateus, não? Você deve ser o quarto Mateus Dias que eu conheço. Caramba! Fica legal, pô. Fica um nomezinho... Outro encanamento que eu percebo é a família Pato. Por que eles adoram dar o nome de Gabriel? Tem 3 Gabriel Pato e uns 4 Mateus Dias. Estranho, né? Eu só conheço mais um fora ele. É. E o pior é que o segundo sobrenome dele é Gonçalves. Praticamente homônimo com você aí, né? Sim, a gente é família de escola. Aí, tipo... Na chamada, um respondia pelo outro e tava tudo certo, né? Na prova, tomava nota do outro. Ainda bem que nisso aí a gente não tem problema. Isso aí o número da chamada salva, né? Mas se não, se fosse só, né, Mateus G. Dias, vocês estavam lascados pra explicar. Tanto é que eu já fiquei quase sem vaga na escola por causa dele. Nossa, não, já tá matriculado aqui, vai pra outra. Esse aqui já tem. Ou ele aprontava muito e falou, não, isso aqui a gente não quer na escola não, matriculou errado, né? Não, eu era pior. O Matheus, na parte dessa questão de sobrenome, tradução, mudança, quando o pessoal procura para fazer heráldica, tem gente que fica bravo quando você percebe algum desses erros e a pessoa tipo, achou que era da família X e na verdade ela é da Y? Não, já aconteceu. Já aconteceu de eu apresentar o brasão para uma pessoa, aí o cara falou, manda mais opção. Mais opção. Vou mandando dentro da regra heráldica aqui. O que é o certo. O cara tá achando que é o Canva lá, na sugestão de logotipo, né? Vou colocar ali. Assim, às vezes quando o cara não me passa nenhuma coisa, eu quero que meu brasão represente a coragem da minha família que teve, a questão de emigrar, novas terras. Beleza, aí a gente vai procurar alguma coisa. Agora, quando o cara não fala nada, você vai seguir o padrão heráldico. É claro que não adianta muito o cara também querer ficar inventando, né? Eu quero que você faz um carnaval dentro do meu brasão. Aí você começa a partir o brasão. Coloca um pandeiro lá no meio. Colarzinho havaiano, assim. Tem uma coisa dentro da heráldica que a gente faz aí para separar as armas, né, a simbologia, é fazer as partições. Aí você pode partir em 4, 3, em 2, né? Os partidos que a gente fala são na vertical e os cortados na horizontal. Então, se a gente pegar esse escudo e fazer uma cruz nele, aqui a gente vai estar partindo e aqui a gente vai estar cortando, como se fosse de um machado mesmo. Tá? Aí falando outra coisa, dentro da heráldica, que nem aqui a gente tem o campo paterno, desse lado o campo materno. Aí aqui lado direito é da família do pai e do lado esquerdo da mãe, é isso? Na verdade é o contrário. O escudo, quando você está olhando, aqui você está olhando o lado direito. Só que na heráldica, esse é o lado esquerdo. Tá, entendi. Não é de quem está usando o escudo, é de quem está vendo. Na visão de venda, a esquerda é a esquerda mesmo, não é? Desculpa, É como se fosse lendo, né? Você vê ele espelhado no brasão. E daí aqui a gente tem o lado paterno, o lado materno. Aqui a gente tem, por exemplo, seu avô paterno, seu avô materno, avó paterna e avó materna. Então, sempre que a gente vai dividir as armas, se for um escudo esquartelado, que a gente chama, né, vai seguir isso daí.
Agora, se for um terciado, por exemplo, um terciado você já não vai seguir isso. Né? O terciado ele pode ser tanto 3 faixas na horizontal, 3 na vertical, né? Eu confundi, errei agora, ou na própria diagonal também. Esse é o escudo terciado, só que ele está terciado numa barra invertida, que a gente chama de talhado. Tá? Qual que é a diferença do escudo de uma peça heráldica, no caso que é essa aqui, e às vezes quando a gente só faz uma partição normal? Normalmente a peça ela vai ter outra cor em relação ao escudo, tá? Então aqui a gente fala que é uma peça heráldica. Se aqui fosse verde também, ele só seria um escudo partido, nesse caso. Ele não ia ter nenhuma peça heráldica. Aí pode ser tanto talhado quanto em barra. Quando você tem um X chamado de Cruz Santander, e cada uma tem uma representação também, cada peça. O X, que você fala, tipo, por exemplo, a bandeira da Escócia, né? Isso, Cruz Santander, que a gente chama de Sotué. Na parte Brasil, que a gente tem uma miscigenação gigante, se a gente tentasse ficar puxando brasão de família por família de quem já é brasileiro há mais de 100 anos aí na tradição familiar, é bem complicado da gente... Aliás, já que você tocou no assunto Brasil, e você faz parte da heráldica africana, aí eu ia te perguntar essa coisa. Por exemplo, a gente sabe que a gente faz muito brasão europeu, né, do pessoal descendente europeu, e o Brasil, boa parte da população é descendente de africanos, né? E então, aí no caso, como que funciona com a família africana? A regra é parecida pode puxar da Ásia também? Como que funciona? A regra heráldica é a mesma no mundo inteiro. É mesmo no mundo inteiro. A dificuldade aí, Raul, é o seguinte, quando... É que a gente vê, por exemplo, famílias nobres japonesas, a gente vê que eles trabalham muito com o branco e o preto, né? É que o problema da africana no Brasil... Eu nunca cheguei a estudar. É que quando a gente tinha a escravização, a gente passava por um rebatismo coletivo. Assim, formavam famílias novas, né? E essa galera chegava aqui, né, enfim, e perdia todo o lastro familiar antigo, porque aquilo não era registrado nos portos. Na verdade, assim, se a gente for pegar, aí já pegando uma parte mais histórica, o povo africano eles não tinham uma tradição escrita, era mais tradição oral. Diferente, por exemplo, que a gente pega dos gregos e dos romanos, era a tradição escrita. O norte da África já tinha tradição escrita, já sim, forte, mas a parte que vinha... Eu acho que ele tá pensando mais no sul, né? Porque a gente sempre é descendente do sul, né? Não Exatamente. do norte, né? Então esse que é o ponto difícil de puxar, porque a tribo de origem você dificilmente vai conseguir saber o nome, porque eles eram misturados nos portos para perder o lastro da língua. Cada tribo fala uma língua diferente. Pra não ter uma organização nos navios. A maior parte do Brasil, se não me engano, é descendente do Reino do Congo, né? Sim. Cara, era lá do sul. quando eu chegava na parte, costa, né? tinha uma mistura muito grande. Isso Com a muito Etiópia difícil de puxar. também, né? É difícil de puxar. Existe um livro documentado entre as cartas dos reis de Portugal e dos reis do Reino do Congo. Ah, sim. Inclusive você encontra um canal muito legal a falar isso, é o Império AD. Ele comenta disso. E outro detalhe também é o seguinte, o país da África de hoje, né, se pegar lá... O Reino do Congo... o Congo de hoje não tem nada a ver... quase lá no centro. Exatamente. E essa divisão foi toda feita no imperialismo já, né? Com a regona lá, dividindo quem quer ficar com qual parte. Então, uma mesma tribo, às vezes, foi fragmentada em 3 países diferentes. Né? Então, não dá pra falar, eu sou da origem de tal ponto da África, porque a lógica geopolítica das tribos não tem nada a ver com o desenho de África que a gente tem hoje. Sim. Entendi. No caso, teria que trabalhar com 2 tipos de mapas, né? O mapa étnico e o mapa geográfico. Exatamente. Uma coisa que eu já fiz, por exemplo, peguei a capa do álbum Power Slave, do Iron, e eu falei, vou desenhar como se fosse um brasão isso aqui. O que eu peguei? Eu peguei um escudo, que a boca dele é um escudo egípcio. Aí eu coloquei essa característica egípcia dentro da heráldica. Isso você pode fazer. Como, por exemplo, você pode pegar, vamos supor, o cara é de uma família lá do sudeste asiático. Ele pode pegar o formato do escudo que era usado na época e ele pode pedir para fazer o brasão dele. Claro, vai ter algumas coisas que
que ele vai ter que estudar sobre aquele povo, o que pode usar, o que não pode não usar, questão de simbologia. Uhum. Por exemplo, famílias europeias, normalmente o leão ele é virado para o ocidente, em vez do oriente. Que isso aí, dependendo do povo, pode significar até ameaça. Isso acontece muito, não na heráldica de família, né? Mas a pintura corporal indígena, a gente tem muito problema no Brasil, porque vai ter carnaval, vou me fantasiar de índio, né? Aí eu pego e mando uma pintura corporal aleatória que eu vejo na internet ou que eu invento, e dependendo de como você vai se apresentar para um povo indígena de fato, aquela estrutura de desenho é exatamente isso. Às vezes vira uma ameaça, vira uma provocação, vira uma humilhação. Sim. Né? Então precisa tomar muito cuidado com esse tipo Às vezes o cara pode achar que até tá chamando pra guerra. Sim, exatamente, né? E os gritos de guerra também, né? Que tem. Sim. Diplomacia é difícil. Fala nessa questão aí, a gente ia comentar no começo, o assunto acabou voando. A gente tem esse hábito de perder o foco, desculpa. Não, pode normal. Não somos então. únicos. A questão do porquê que o pessoal começou a pintar brasão nos escudos. Voltando a falar, na época das cruzadas, os cavaleiros católicos, eles, diferentemente, por exemplo, você pega uma legião romana, qual que é o verdadeiro sucesso? Na guerra? É o sucesso da legião. Porque a Roma tinha um estado forte, um estado centralizado, e o sucesso da legião era o sucesso de Roma, então você não tinha essa questão individualista dentro das legiões. Agora, quando a gente vem para a Idade Média, a gente tem o feudalismo, como ele é uma aliança militar, que tu não pensa que é um sistema econômico, existe a questão do escambo, mas você pega os nobres, eles nada mais são do que militares, né? Eles eram formados para a guerra e o rei ele era o líder dessa aliança. Então a gente não vinha, por exemplo, o rei interferindo no feudo de outra pessoa. Só que aí o pessoal ia para a guerra, já tem essa questão mais individualista, de provar a coragem das virtudes cristãs. Então o que acontecia? Se começou a pintar os brasões para ser reconhecido de longe. As bandeiras. As bandeiras também. Então, se a gente pegar, por exemplo, um escudo muito complexo, com muitas partições, o inimigo ele vai olhar de longe e falar: quem é aquele cara? Agora você pega um escudo mais simples, no caso esse aqui, um escudo simples. Quanto mais simples, mais nobre é o escudo. O cara vai olhar de longe e ele vai saber com quem ele está lutando. Ou ele vai correr, ou ele vai falar: não, vou enfrentar esse cara e mostrar pro meu povo também que eu sou foda. Então é essa a tradição de começar a brazonar nos escudos. Você falou agora, me veio um negócio nada a ver na cabeça, mas Posso falar? Pode. O pessoal que tá assistindo One Piece, né? A bandeira pirata, que tem a característica especial daquela tripulação e tal. Na verdade, as bandeiras, os brasões, eles eram colocados nas velas dos corsários, né? Quando começou essa tradição de navegação à vela, começar a ser estampado. Sim. Ou ter uma bandeira para caracterizar de quem que era, justamente nesse ponto, de exatamente. amedrontar, de assustar. Né? E eu não sei, porque eu nunca estudei essa parte de pirataria a fundo, né? Mas talvez de alguma forma criar esse símbolo diferente para ter esse impacto visual. Né? Uma bandeira de pirata chamada de Jolly Rodders, alguma coisa assim. E na verdade, tanto a heráldica quanto a questão das bandeiras, elas partem de um campo maior chamado vexologia. É uma área da ciência. Adorei esse negócio, já vou anotar. Anota aí. Vexologia. Vexologia. Ô, Matheus, aproveitando então, se você puder falar pro pessoal aí que tá assistindo a gente, que se quiser estudar heráldica, conhecer mais, o que você sugere? Pode falar canal do YouTube, se puder olhar pra essa câmera aqui, ó, e dar uma dica aí. Na questão da heráldica, sobre estudar a parte dos escudos, eu tenho uma série no meu próprio canal. Sobre Reino de heráldica. Selena. Isso, dentro lá do canal eu tenho uma pasta no meu Google Drive que tem lá estudos sobre heráldica, cavalaria, inquisição, paganismo,
EMA, HMB também, tem algumas coisas do Ramon. Aham. Se o pessoal quiser entrar em contato para pedir para você fazer um brasão de família, você faz? Faço. Então é só entrar em contato aqui. A gente vai colocar tanto seu YouTube, põe seu Instagram, pode ser? Pode ser. Aí vocês pedem aí, pessoal. Ainda mais quem não gosta do brasão de família, aí tem a oportunidade de fazer um brasão mais bonito aí, ó. O pessoal do Boffer em Swordplay Ah, aí que... uma dica também, se possível, já traga a árvore genealógica de vocês até onde vocês estiverem. Que isso daí ajuda muito. Embora eu tenha um genealogista que trabalha junto comigo, mas isso daí já ajuda até na questão da pesquisa do Dom Evandro. Uhum. É da ordem fanariota, né? Sim. Uhum. Bom, pessoal, vamos já encerrando que o vídeo ficou longo, tá? Qualquer coisa, o Matheus, você vem de novo, a gente conversa mais, porque é um assunto Sim. legal, né? A gente Bastante pode coisa. fugir um pouco da heráldica, falar sobre cavalaria também, de repente, outro dia, né? E é isso aí, então, muito obrigado por participar. Vamos dar uma escudada no Lion? Eu acabei de voltar do Blitz e vocês vão me bater, é isso mesmo, né? Puxa vida. Nada mais justo. Nada mais justo. Pra você ver que uma vida não é fácil, pô. Bom, eu já vim com o meu protótipo de brasão aqui na camiseta. Todos os escudos usados nesse vídeo foram com representações de leão, em Uhum. homenagem ao Lion, provavelmente. Só que não, né, Léo? Não foi sem querer, tá? Mas tá certo, Matheus. Muito obrigado, viu? Obrigadão pela oportunidade. Muito obrigado e até a próxima. Até a Só próxima. assim. Vai.